Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria muito grande me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência no nosso programa semanal ao Encontro de Jesus, já no segundo ano. Eu hoje quero conversar com vocês sobre a mulher adúltera. Em verdade, propor uma nova visão sobre a mulher adúltera. Porque diz o Evangelho de João, lá no seu capítulo 8, versículos de 1 a 11, que uma mulher apanhada em adultério foi levada até Jesus. E rezava a lei de Moisés que para as mulheres adúlteras a pena era capital, através do apedrejamento. E levando ela até o mestre que se encontrava ali em Jerusalém, próximo à porta Nicanor, perguntaram para ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Ele abaixou-se no chão e começou a escrever. Durante muito tempo, eu me perguntei o que Jesus escrevia no chão. Ao que, quando li este livro aqui, que é o primeiro que quero mostrar para vocês, Luz do Mundo, da benfeitora e poetisa baiana Amélia Rodrigues, pelas mãos luminosas de Valdo Pereira Franco, me dei conta que Jesus provocava um exercício de autoconhecimento nos acusadores, porque ele escrevia no chão as marcas morais dos débitos de cada um. Por exemplo, ladrão, corrupto, adúltero, de forma que as pessoas, em olhando para o chão, pudessem se dar conta: quem sou eu para apedrejar a mulher? Eu que também trago a alma chagada pelos mais variados vícios. Ao que Jesus então redargue: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E ao final já não restava mais ninguém. Foi saindo do mais velho ao mais moço. E aqui também é uma particularidade a ser estudada. Por que do mais velho? Porque pressupõe-se que o mais velho tenha mais erros que o mais moço. Então, no exercício do autoconhecimento, aquele que viveu mais tempo encontrou mais coisas para não julgar aquela mulher. E Jesus então diz a ela: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus não condenou, mas igualmente traçou para ela um roteiro de redenção, falando para que ela não pecasse mais. Mas há algo nessa história que a gente precisa lançar um novo olhar. Porque pegaram uma mulher. E eu pergunto para vocês: alguém adultera sozinho? Para ter um adultério, nós precisamos de pelo menos duas pessoas. Por que não levaram o homem junto? Aliás, era comum se levar as mulheres, os homens passavam no esquecimento. Nós não sabemos nem o nome daquela mulher, porque o Evangelho não conta. Então, a benfeitora Amélia Rodrigues, ela faz um trabalho muito especial. Tanto ela quanto o espírito Humberto de Campos, este escrevendo pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, são verdadeiros repórteres de além-túmulo, porque eles pegam trechos do Evangelho que nós não conhecemos e trazem para nós Humberto de Campos pela mediunidade de Chico Xavier e Amélia Rodrigues pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, para que a gente conheça os bastidores do Evangelho. Aquela mulher casou-se, e essa história eu estou tirando deste livro aqui. Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. A lição, para ser mais específico, a lição de número 15, Encontro de Reparação. Ela casou-se com aquele que seria o grande homem dos seus dias, jurando amor, querendo estabelecer com ele um matrimônio que fosse a força para os seus dias. Mas o marido não respeitou desde o início o tálamo conjugal, porque ele
permaneceu nas noitadas, embriagando-se todas as noites e deixava a mulher sozinha em casa. Meus amigos, isso não justifica o adultério, mas a gente precisa entender que há pormenores que levaram a mulher a agir daquela forma. Então vejam, ele não ficava em casa, ela, no seu processo de solidão, de tristeza, acabou sendo, vamos dizer assim, seduzida por um outro homem que ficava cercando a sua casa à semelhança de um gavião e caiu no erro. E quando o marido descobriu, ele que também errava, levou a sua mulher aos doutores da lei, aos fariseus. Ela precisa ser apedrejada. Mas ora, ele também não era um adúltero? Ele também não saía todas as noites? Ele também não deixou a mulher na solidão afetiva? E olha como a vida dá voltas. Porque quando Jesus salvou aquela mulher do apedrejamento, conta Amélia Rodrigues que na mesma noite ela foi ter com Jesus e disse: Mestre, como você me disse para que eu não pecasse mais, eu agora quero servir-te. É possível? Sim, minha filha. A obra de Deus está sempre aberta às nossas possibilidades. Ama tanto quanto lhe seja possível. E ela traslada-se para o hoje Líbano, mas à época uma cidadezinha chamada Tiro, que era uma cidade fora das cercanias de Israel. E ali ela começa a ajudar sofredores, pessoas doentes de uma forma geral. E 10 anos depois, quem aparece na casinhola onde ela ajudava os enfermos? O marido, gente. O marido completamente chagado, doente, procurando por um tal Jesus. E ela vê, escuta a sua história e dá-se conta. É ele, o meu marido. Ela o percebe, mas ele não a percebe. E pergunta: onde eu encontro Jesus de Nazaré? Olha, ele já se foi, mas o importante é a mensagem que ele deixou, porque é a mensagem de redenção para as nossas vidas. Eu quero te falar de Jesus, mas antes, por que você quer tanto saber de Jesus? Porque há 10 anos atrás eu me casei com uma mulher e eu não a respeitei. Porque eu saía todas as noites, eu continuei na vida de solteiro. E quando ela me traiu porque caiu, eu fui o primeiro que quis apedrejá-la. Eu tive muita raiva do tal Jesus, mas depois eu me dei conta que também eu era um adúltero. Então eu vim dizer para ele que eu quero encontrar aquelas palavras que ele disse para minha esposa. Eu quero encontrar a paz que eu sentia nas palavras dele. E a sua esposa: bem, ele já não existe mais fisicamente, mas em espírito permanece conosco. E eu tenho certeza que nós ambos o encontramos, através da sua mensagem imorredora. Olha que história bonita, meus amigos. Então a mulher adúltera torna-se uma servidora de Jesus e 10 anos depois, na cidadezinha de Tiro, que hoje é o país do Líbano, acaba acolhendo o seu próprio ex-marido na condição de um sofredor que não a reconhece, mas ela, em o reconhecendo, o trata como alguém que precisava do evangelho para se soerguer. Mas há um outro personagem nessa história, porque observem, um adultério tem uma mulher, um marido, mas tem alguém que traiu junto. Vocês concordam? Existia uma espécie de gavião, um sedutor que, ultrajando o matrimônio, levou a mulher à queda. E o que aconteceu com esse personagem? Esse personagem é narrado neste livro aqui, Trigo de Deus, também de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E eu quero deixar as referências, para que se depois vocês quiserem ver de onde eu tirei e igualmente ler, a página está ao alcance de todos. A página intitula-se A Consciência de Culpa, porque o sedutor trazia a consciência culpada. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na consciência. E ele adoeceu.
tornou-se portador de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, porque ele não seduziu apenas aquela mulher, seduziu outras mulheres, e o tempo veio cobrar-lhe na carne os débitos que na carne havia contraído. E na época, a sífilis, que não é tão conhecida quanto hoje, as pessoas julgavam como se fosse uma verdadeira lepra, porque trazia sintomas na epiderme. Então, mais um leproso. Precisamos expulsar da cidade. Não podemos conviver com ele. O nome dele precisa ser retirado do livro da vida. E para onde ele vai? Para a casa do caminho. Jesus já havia morrido, mas discípulos do Mestre, como Simão Pedro, como Tiago Menor, o filho de Alfeu, como João o Evangelista, haviam erigido entre Jerusalém e Jope uma casinha para falar do Evangelho e para recolher os caídos. E é para lá que ele vai. Já completamente absorvido pela sífilis, eis que na porta da casa do caminho ele depara-se com Simão Pedro. Eu preciso encontrar Jesus, mas esta é a casa dele, o caminho que nos leva até ele. O que se passa? Há 10 anos atrás, a mulher com a qual eu adulterei quase foi levada a pedradas, quando eu também merecia as pedradas. Eu preciso encontrar com ele, dizer que a minha consciência está culpada, dizer que também eu quero me redimir. Mas ele já se foi. A sua mensagem persiste, permanece entre nós. Esteja conosco. Seja mais um de nós aqui na casa do caminho, porque aqui nós cultuamos Jesus todos os dias. Nós cultuamos através das nossas atitudes. Então vejam, meus amigos, em 3 obras: Luz do Mundo, Pelos Caminhos de Jesus e Trigo de Deus, Amélia Rodrigues pega o Evangelho de João, que fala da passagem da mulher adúltera, e nos conta que ela realmente adulterou, porque foi abandonada pelo marido. Mas não adulterou sozinha, porque havia um sedutor que estava rodeando a sua casa, esperando a sua queda moral. Quando olharmos para uma pessoa, nós precisamos deixar de ver um retrato. Porque quem julga faz assim. A gente olha a pessoa, faz um retrato e julga, sem nos dar conta que também nós trazemos mazelas morais. Não julgueis para não serdes julgados, já nos dizia Jesus. Quando olharmos para as pessoas, observemos que as pessoas são um filme. Elas têm um antes, motivos pelos quais agiram daquela forma. Elas têm um depois, que é a possibilidade de redenção. A mulher se redimiu. 10 anos depois, acolheu o próprio marido doente numa casa de enfermos em Tiro. E, igualmente, o adúltero junto com ela também se redimiu e foi acolhido com sífilis 10 anos depois, na casa do caminho, na estrada que liga Jerusalém a Jope. Essa é a proposta do Evangelho: lançar um novo olhar por sobre os fatos da vida e, igualmente, lançar um novo olhar por sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos redimir, fazer o bem, viver em paz e seguir em frente. Oh Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque nos ajudastes a ver que o nosso olhar não deve ser de condenação, assim como não condenou a mulher adúltera, mas igualmente não um olhar de passar a mão na cabeça, porque você pediu a ela para que ela não pecasse mais. Muito obrigado, Jesus, porque nos dá as oportunidades diariamente para que nós possamos crescer, seguir no bem e estar em paz. Abençoe a todos aqueles que estão sintonizados na Web Rádio Fraternidade. Abençoe os nossos familiares e nos guarda na sua paz. Muito obrigado por tudo, meus amigos. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.